Sou Sarah Wilson, 27 anos, a filha invisível do meio no que todos chamavam de nossa família perfeita. 15 anos atrás, o acidente da minha irmã Lauren mudou tudo. Nossos pais sempre se importaram mais com as aparências do que com a verdade, com a reputação deles do que com o meu corpo destroçado. Nunca entendi por que fui hospitalizada após o acidente da Lauren até que aqueles raios-x revelaram o que todos tentavam esconder. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, mesmo quando enterrada sob retratos de família perfeitos e sorrisos ensaiados. Antes de compartilhar este doloroso segredo de família que guardei por 15 anos, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Curta e inscreva-se se você acredita que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale a pena lutar por ela. Crescendo em nosso rico subúrbio de Boston, minha família parecia impecável vista de fora. Meu pai, Dr. Thomas Wilson, era um renomado neurocirurgião no Hospital Geral de Massachusetts. Suas mãos firmes salvaram inúmeras vidas, e seu nome aparecia regularmente em revistas médicas. Minha mãe, Jeanne Wilson, manteve sua posição como a principal socialite do bairro, organizando galas beneficentes que atraíam a elite de Boston, enquanto atuava em vários conselhos comunitários. Nossa casa em estilo Tudor, com seu gramado bem cuidado e decorações sazonais, aparecia regularmente em revistas de estilo de vida locais. E havia nós, as crianças, os 3 filhos Wilson, cada um com seu papel atribuído. Lauren, 2 anos mais velha que eu, personificava a perfeição como a criança de ouro. Ela manteve um histórico impecável do jardim de infância ao ensino médio, foi capitã do time de debate do time de natação feminino e tocou violino em um nível quase profissional. Suas inscrições para a faculdade incluíam trabalho voluntário em abrigos para moradores de rua e estágios de verão no hospital do pai. O cabelo loiro marcante e a constituição atlética de Lauren atraíam olhares de admiração, enquanto seu carisma atraía um círculo de amigos igualmente talentosos. Tyler, 3 anos mais novo que eu, reivindicava o posto de bebê da família e encrenqueiro charmoso. Seu sorriso travesso e suas covinhas o tiravam de qualquer enrascada. Quando ele disparou o alarme de incêndio da escola na 3ª série, meus pais riram, dizendo que eram meninos sendo meninos. Quando ele bateu o carro do meu pai aos 16 anos, compraram um modelo mais novo para ele, alegando que ele precisava aprender a ser responsável e ter melhores recursos de segurança. As notas medíocres de Tyler nunca despertaram preocupação. Ele estava encontrando seu caminho e era socialmente talentoso. E então havia eu, Sarah, a filha do meio esquecida. Eu não era reprovada, mas também não era excepcional. Minha sólida média B+, me rendia breves acenos em jantares de discussão dominados pelas conquistas de Lauren. Minha posição no comitê do anuário não se comparava a cargos de liderança. Eu não era feia nem bonita, apenas altura mediana, cabelo castanho mediano, feições medianas que não se destacavam em fotos de família. Eu vivia à margem da nossa narrativa familiar, tentando desesperadamente várias atividades para ganhar um momento de reconhecimento. A Sarah precisa se dedicar mais, dizia meu pai durante nossos jantares familiares obrigatórios de domingo. A Lauren já estava se preparando para o SAT na sua idade. Esses jantares personificavam a obsessão da nossa família com as aparências. Mamãe passava horas preparando refeições dignas do Instagram, posicionando cada um de nós ao redor da mesa de jantar de mogno, num quadro de harmonia familiar. O pai sentava-se à cabeceira, a mãe aos pés, o menino de ouro e o bebê de um lado, a esquecível filha do meio do outro. Ensaiávamos temas aceitáveis para o jantar, conquistas escolares, oportunidades de serviço comunitário, fofocas da vizinhança que nos beneficiassem. A filha dos Johnson foi rejeitada em Princeton, sussurrava minha mãe com uma satisfação mal disfarçada. Aparentemente, as horas de voluntariado dela foram em grande parte inventadas. Imagine o constrangimento. Aparições públicas exigiam trajes coordenados, não exatamente iguais, mas em cores complementares que ficassem bem nas fotos. Mamãe nos ensinou a responder perguntas sobre nossa família com respostas prontas. Sim, somos abençoados por ter uma família tão unida, Lauren recitava para vizinhos admirados. Meus pais realmente apoiam todos os nossos interesses individuais, eu repetia, embora não conseguisse lembrar uma única vez que eles tivessem ido à minha exposição de arte na escola. Descobri a fotografia na 8ª série, quando o Sr. Abernathy, meu professor de artes, me emprestou uma Nikon antiga. Através daquele visor, encontrei um escape da pressão familiar. Eu podia controlar o que era visível e o que permanecia oculto.
Ao contrário da nossa família, onde as imperfeições eram apagadas, negadas à existência, fotografei prédios abandonados, equipamentos de playground enferrujados, calçadas rachadas, beleza e imperfeição que jamais seriam permitidas na narrativa da família Wilson. Quando Lauren entrou no penúltimo ano do ensino médio, seu perfeccionismo se intensificou. Eu a ouvi andando de um lado para o outro à noite, havia reescrevendo meticulosamente suas anotações até que sua caligrafia alcançasse a perfeição. Ela calculava e recalculava sua média de notas, obcecada em manter seu status de oradora da turma. Os treinos de natação se estendiam por horas enquanto ela buscava recordes. A pressão aumentava à medida que a temporada de inscrições para a faculdade se aproximava. Yale é a escola da família Wilson há gerações, meu pai a lembrava constantemente. Seu avô ficaria muito orgulhoso de ver você continuar a tradição. Nunca imaginei que meu pequeno momento de reconhecimento fosse o gatilho para a primeira rachadura na fachada perfeita de Lauren. O Conselho de Artes local organizou um concurso de fotografia para jovens e, por impulso, enviei uma série de fotos intitulada Meio Invisível. Imagens em preto e branco capturando o espaço entre os objetos, o vão entre os prédios, o espaço negativo entre os galhos, a cadeira vazia à mesa de jantar. Para minha surpresa, ganhei o primeiro lugar. O jornal publicou minha foto e uma breve entrevista. Durante um jantar, a conversa girou em torno da minha conquista. Meu pai mencionou uma cliente cuja filha frequentava um prestigiado programa de arte. Minha mãe sugeriu que fizéssemos uma pequena recepção para expor meu trabalho. Lauren, estranhamente quieta, empurrava a comida pelo prato. É só um concurso local, disse ela finalmente. Não é exatamente um curso para Yale. Lauren, repreendeu a mãe, de leve, apoie sua irmã. Estou sendo realista, retrucou Lauren. Fotografia é um hobby, não uma carreira. Sarah precisa se concentrar nos estudos se quiser ter sucesso. Assim, meu momento se evaporou. Meu pai concordou com a questão prática. Minha mãe se concentrou na próxima competição de natação de Lauren, e Tyler pediu para ser dispensado para uma sessão de videogame com os amigos. Voltei à invisibilidade, mas não antes de perceber a expressão de Lauren não de triunfo, mas de alívio. Foi a primeira vez que vislumbrei o quão frágil era sua perfeição, o quão ameaçada ela se sentia por qualquer desvio de atenção da sua narrativa cuidadosamente construída. Eu não entendi então que, numa família construída com base nas aparências e não na conexão autêntica, o reconhecimento era um jogo de soma zero. Se eu ganhasse visibilidade, Lauren perderia um lugar precioso nos holofotes. E na hierarquia da família Wilson, isso simplesmente não podia acontecer. 2 anos depois, nossa dinâmica familiar entrou em um território cada vez mais perigoso. Lauren, agora com 18 anos, estava no último ano e hiperfocada em sua inscrição para Yale. Os resultados das primeiras inscrições sairiam em dezembro, e a pressão transformou nossa já tensa vida familiar em um campo minado de expectativas. Enquanto isso, aos 16 anos, eu finalmente estava desenvolvendo minha própria identidade fora das sombras de Lauren. Minha amizade com Mia Castilho me proporcionou a autenticidade que faltava em meus relacionamentos familiares. Filha de imigrantes mexicanos donos de um restaurante local, Mia possuía uma confiança e um calor humano totalmente ausentes em meu círculo social. Ela falava o que pensava, abraçava sua herança cultural e apoiava os negócios da família, mantendo excelentes notas. Meus pais, como era de se esperar, encontraram motivos para desaprovar. Os Castilhos parecem ser pessoas legais, comentou minha mãe depois que Mia me deixou em casa certa noite, com sua ênfase em legal carregada de inconfundível condescendência. Mas você deveria fortalecer seus laços com a garota Henderson. O pai dela faz parte do conselho do hospital, junto com o seu pai. Amanda Henderson é chata e falsa, respondi, num raro momento de desafio. Mia é genuína. Ser genuíno não te leva para faculdades da Ivy League, interrompeu meu pai, sem tirar os olhos do diário médico. Conexões sim. Conforme eu recuperava a voz, Lauren parecia estar perdendo a dela. Olheiras se formavam sob seus olhos. Sua aparência, tipicamente perfeita, mostrava sinais sutis de deterioração: esmalte lascado, cabelo puxado para trás em vez de perfeitamente penteado, uniforme escolar sem a passada precisa de sempre. Durante as competições de natação, sua técnica, normalmente impecável, tornava-se desleixada, custando pontos valiosos à sua equipe.
Numa noite de outubro, nossa família se reuniu para mais um jantar obrigatório. Mamãe havia preparado seu famoso frango assado com legumes da estação, cuidadosamente dispostos em nossa porcelana de família. Papai discutiu uma cirurgia complicada que realizará naquela manhã, esperando as devidas expressões de admiração da plateia. Tenho algo a anunciar, disse eu durante um raro momento de silêncio. Estou pesquisando programas de arte para a faculdade. A Escola de Design de Rhode Island tem um departamento de fotografia incrível. O silêncio que se seguiu pareceu uma entidade física, pesada e sufocante. O garfo da mãe parou a meio caminho da boca. O maxilar do pai se apertou. Tyler, sentindo a tensão, interessou-se intensamente pelo purê de batatas. Escola de artes, meu pai finalmente falou, com um tom que sugeria que eu havia anunciado planos de entrar para uma seita. Fotografia não é uma carreira prática, Sarah. Pré-medicina é a escolha óbvia para alguém com as suas habilidades. Mas eu não quero ser médica, retruquei. Quero ser fotógrafa. A fotografia pode continuar sendo um hobby adorável, disse minha mãe com um sorriso forçado. Muitos médicos têm válvulas de escape criativas para equilibrar o estresse da profissão. Não é um hobby para mim. É o que eu quero fazer da minha vida. É só uma fase, meu pai descartou. Você vai superar isso quando entender a realidade do mercado de trabalho. Nenhuma filha minha vai se esforçar como uma artista faminta quando poderia ter uma carreira médica respeitável. Olhei para Lauren, esperando a concordância habitual de filha perfeita com nossos pais. Em vez disso, ela me surpreendeu. Acho a fotografia da Sarah muito boa, disse ela baixinho. Talvez ela devesse seguir sua paixão. O comentário soou um tanto estranho, não genuinamente de apoio, mas calculado. Antes que eu pudesse analisá-lo melhor, meu pai redirecionou a conversa para a inscrição de Lauren em Yale, e o momento passou. Mais tarde naquela semana, ouvi uma discussão acalorada no escritório do meu pai. Curiosa, fiquei do lado de fora da porta entreaberta. Uma nota 92 na prova de física inaceitável, Lauren, a voz do meu pai carregava a fria decepção que ele reservava para transgressões graves. Yale não aceita alunos que não conseguem manter um GPA perfeito. Tenho estudado sem parar, a voz de Lauren soava desesperada. Mal durmo mais. Talvez você precise administrar melhor o seu tempo, sugeriu a mãe. A Sarah mencionou ter visto você no shopping com os amigos no fim de semana passado. 1 hora, a voz de Lauren falhou. Tirei 1 hora depois de nadar 6 treinos extras naquela semana. Sua irmã não teria mencionado se não estivesse preocupada com a sua concentração, respondeu a mãe. Fiquei paralisada no corredor. Eu não tinha mencionado ter visto Lauren. Eu tinha estado na casa da Mia naquele fim de semana. Meus pais estavam me usando como instrumento de vigilância contra minha irmã, criando competição onde não havia. Na manhã seguinte, passei pelo banheiro quando Lauren saiu. Um pequeno frasco laranja de remédio desapareceu em seu bolso quando ela me viu. Seus olhos, vermelhos e rodeados de olheiras, estreitaram-se ligeiramente. Você contou para a mamãe e o papai que me viu no shopping? Ela perguntou. Não. Fiquei na casa da Mia o fim de semana todo, respondi com sinceridade. Não te vi em lugar nenhum. Lauren estudou meu rosto, decidindo se acreditava ou não. Algo havia mudado em sua expressão, uma dureza que não existia antes, o cálculo substituindo sua antiga confiança. Eles estão nos colocando uns contra os outros, arrisquei, tentando formar uma aliança. Talvez você devesse ficar longe da minha vida, Sarah, ela interrompeu. Concentre-se nas suas fotinhas e me deixe em paz. 2 semanas depois, aconteceu o primeiro incidente físico. Eu estava carregando um cesto de roupa suja para o porão quando Lauren apareceu no topo da escada. Mal notei sua presença antes de sentir um forte empurrão nas costas. O mundo se inclinou enquanto eu despencava pelos degraus de madeira, com a roupa voando ao meu redor enquanto eu tentava me agarrar ao corrimão. Caí desajeitada no chão de concreto, com uma dor aguda no pulso. Meu Deus, Sarah, Lauren desceu correndo, o rosto contorcido pelo que parecia ser preocupação. Você é tão desastrada. Você está bem? Meus pais, ouvindo a comoção, apareceram no topo da escada. O que aconteceu? Perguntou minha mãe. A Sarah tropeçou no cesto de roupa suja, explicou Lauren antes que eu pudesse falar. Tentei segurá-la,
mas não consegui a tempo. Abri a boca para contradizê-la, mas parei quando vi a expressão de Lauren, um aviso silencioso em seus olhos que me fez gelar o sangue. Acho que não estava prestando atenção, murmurei. O pulso torcido me rendeu uma breve visita ao consultório do colega do meu pai e um suporte por 2 semanas. A típica Sarah, disse meu pai enquanto voltávamos para casa, sempre com a cabeça nas nuvens em vez de olhar para onde anda. Comecei a notar Lauren me observando com uma expressão estranha quando pensava que eu não estava olhando, não exatamente de raiva, mas de avaliação, como se estivesse calculando algo. O medo crescia em meu estômago cada vez que eu via aquele olhar. Tentei me convencer de que tinha imaginado o empurrão, de que Lauren não me machucaria de propósito, mas a dúvida persistia. Quando contei minhas suspeitas para Mia, ela não as descartou. Irmãos competitivos podem ficar tensos, disse ela enquanto estávamos sentados no restaurante da família dela depois do fechamento. Mas a violência física ultrapassa todos os limites. Ela sempre teve ciúmes de você? Com ciúmes de mim? O conceito parecia absurdo. Ela é a filha de ouro. Eu não sou ninguém na nossa família. Talvez isso esteja mudando, sugeriu Mia. Talvez a sua fotografia esteja ameaçando o status de filha perfeita dela. E se Yale a rejeitar, qual será a identidade dela? Balancei a cabeça, relutante em acreditar que Lauren pudesse me ver como concorrente. Ela sempre foi a estrela. Eu simplesmente estou lá. Às vezes, quem tem tudo tem mais medo de perder do que quem não tem nada tem mais medo de não ganhar, disse Mia com uma sabedoria que ia além da sua idade. Descartei a teoria de Mia até a manhã em que encontrei meu portfólio de fotografia destruído. A pasta personalizada contendo as fotos para minha inscrição na faculdade estava em cima da minha cama, com danos causados pela água deformando as fotos irreparavelmente. Meu cartão de memória com os backups digitais havia sumido da gaveta da minha mesa. A destruição cuidadosa e deliberada só podia ser intencional, e apenas uma pessoa tinha motivos para garantir o desaparecimento do meu futuro artístico. Você fez isso? Perguntei, invadindo o quarto meticulosamente organizado de Lauren e segurando meu portfólio destruído. Minhas mãos tremiam com uma mistura de tristeza e raiva. Meses de trabalho, minhas melhores fotografias, destruídas irremediavelmente. Lauren ergueu os olhos do laptop, com as redações para a inscrição em Yale exibidas na tela. Sua expressão mudou de irritada com a interrupção para algo mais frio, mais calculista. Fazer o quê? Perguntou ela com uma inocência praticada, mas seus olhos a entregaram. A satisfação brilhou brevemente antes que ela controlasse o rosto. Meu portfólio está arruinado. Alguém jogou água em todas as minhas impressões e roubou meu cartão de memória. Aproximei-me, com a coragem alimentada pela perda. Este era o meu futuro, Lauren. Ela fechou o laptop deliberadamente e se levantou, parecendo de repente mais alta, embora tivéssemos quase a mesma altura. Você acha que alguém se importa com suas fotos idiotas? Você não é ninguém nesta família. Eu sou a única com talento de verdade, potencial de verdade. Fotografia, ela riu, um som totalmente desprovido de humor, isso é só uma tentativa patética sua de se destacar. Suas palavras me atingiram com precisão, mirando inseguranças que ela observara ao longo de anos vivendo ao meu lado, sem nunca me ver de verdade. Recuei em direção à porta, agarrando meu portfólio destruído. Mamãe e papai vão ficar sabendo disso, ameacei, fraca. Diga a eles, Lauren deu de ombros com suprema confiança. Eles vão presumir que você deixou água perto demais das suas preciosas fotos. A descuidada Sarah, sempre sonhando acordada em vez de prestar atenção. Ela estava certa, e nós duas sabíamos disso. Minha palavra contra a de Lauren nunca tinha sido uma disputa justa em nossa casa. Recuei sem dizer mais nada, com o sorriso satisfeito de Lauren queimando em minhas costas. Sarah, a voz de Lauren me assustou. Ela estava parada na minha janela, com uma perna já atravessada. Podemos conversar? O cansaço me manteve em silêncio enquanto ela subia no telhado, mantendo uma distância cuidadosa entre nós. Sua expressão parecia arrependida, ombros ligeiramente curvados, linguagem corporal sugerindo arrependimento. Sinto muito pelas suas fotos, ela disse, com a voz suave. Eu estava estressada com as inscrições para a faculdade e descontei em você. Isso não foi justo. A desconfiança impediu o perdão imediato. Lauren nunca se desculpou.
Ela justificou, racionalizou ou redirecionou a culpa. Essa atuação não condizia com a irmã que eu conhecia. Por que você faria isso? Perguntei, com genuína confusão na voz. Minha fotografia não afeta a sua inscrição em Yale. Lauren suspirou, olhando para o horizonte. Você não entende a pressão. Mamãe e papai esperam perfeição absoluta. Eu não posso demonstrar nenhuma fraqueza. E aí você descobriu seu talento, algo em que você é genuinamente talentosa, e eles realmente prestaram atenção em você pela primeira vez. Mal, zombei, por uns 5 minutos antes de voltar para o desfile da Lauren. Mas aqueles 5 minutos me apavoraram, ela admitiu. E se eles começarem a te notar mais? E se perceberem que eu mal consigo me controlar? Ela tirou um pequeno frasco laranja do bolso, o mesmo que eu tinha visto antes. Inclinei-me para a frente e li o rótulo da receita, Adderall, prescrito para alguém chamada Jennifer Maurice, não para Lauren Wilson. Você está tomando remédios prescritos por outra pessoa, o alarme substituiu minha raiva. Lauren, isso é perigoso e ilegal. Você pode ser expulsa se a escola descobrir. Viu, é por isso que não consigo falar com ninguém, ela retrucou, a máscara de contrição caindo. Todo mundo só julga em vez de entender. Estou tentando entender, insisti. Mas isso não é saudável. Você precisa de ajuda, não de remédios. Devíamos contar para a mamãe e o papai. Contar o quê? Lauren riu amargamente. Que a filha perfeita deles é na verdade uma fraude. Que eu não consigo lidar com as expectativas deles sem ajuda química. Eles ficariam arrasados. Talvez seja isso que precisa acontecer, sugeri cautelosamente. Talvez eles precisem ver as verdadeiras consequências da pressão que exercem sobre nós. Fácil para você falar, a voz de Lauren endureceu. Eles mal têm expectativas sobre você. Sou eu quem carrega o legado desta família. Isso não é justo. A vida não é justa, ela interrompeu, levantando-se de repente. Trabalhei duro demais para deixar que qualquer coisa ameace meu futuro. Vou para Yale. Vou ter sucesso, e nada vai me impedir. Algo em seu tom enviou sinais de alerta pelo meu corpo. Me mexi sutilmente, criando mais distância entre nós na estreita seção do telhado. Lauren, você está me assustando. Estou me assustando, admitiu ela, uma calma inquietante substituindo a agitação anterior. Ela se aproximou enquanto eu instintivamente me afastava. Mas eu descobri. O problema não são os comprimidos nem a pressão. São as distrações. Como seu interesse repentino pela faculdade de arte e todo mundo dando tanta importância à sua fotografia. Minhas costas agora pressionavam a janela do sótão do meu quarto, recuar era impossível. Lauren estava entre mim e a janela aberta por onde eu havia escalado. O que você está dizendo? Perguntei, embora algo primitivo em mim já reconhecesse o perigo. Estou dizendo, respondeu Lauren com uma clareza desconcertante, que às vezes os problemas exigem soluções permanentes. Seu movimento foi rápido e preciso, suas mãos se conectando aos meus ombros em um empurrão poderoso que não deixou dúvidas sobre a intenção. Houve um momento de suspensão em que cambaleei na beirada, os braços girando desesperadamente em busca de equilíbrio. A expressão de Lauren não continha raiva, apenas uma resolução fria. Então a gravidade me reivindicou. A queda durou uma eternidade e um instante. Lembro-me de fragmentos, o raspar das telhas contra meus dedos, a expressão assustada da nossa vizinha passeando com o cachorro, o céu azul de outubro girando acima. Então, o impacto. Meu corpo se chocou contra o pátio de pedra 2 andares abaixo com um estalo nauseante que reverberou pelos meus ossos. A dor explodiu por toda parte ao mesmo tempo, depois cedeu para uma estranha dormência. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, mal conseguia respirar. Através da visão de túnel, vi o rosto em pânico de Lauren espiando do telhado, o horror genuíno substituindo sua determinação anterior. Ela desapareceu, provavelmente correndo escada abaixo. A consciência veio em ondas. A voz clínica do pai, possível pneumotórax. Fratura pélvica definitiva. O lamento da mãe, o que as pessoas vão pensar? O que vamos contar para todo mundo? A história ensaiada de Lauren. Ela estava tirando fotos no telhado. Tentei avisá-la para não se aproximar demais da borda.
Paramédicos surgiram na minha consciência fragmentada: máscara de oxigênio, colar cervical, maca, a transferência agonizante para a ambulância. Meu pai a bordo, já ligando para os colegas no hospital. A última coisa de que me lembro antes de me render à escuridão é a voz dele, clínica e distante: minha filha sofreu um acidente fotográfico. Sim, o do meio. Sarah. Acordei em um quarto de hospital, com o bip rítmico dos monitores confirmando que eu estava vivo, apesar da dor sugerir o contrário. Uma lista de ferimentos: costelas quebradas, pulmão perfurado, pelvis fraturada, concussão, inúmeras contusões. Meu corpo, antes funcional, embora normal, agora quebrado e traído, não apenas pela queda, mas pelas mãos que a causaram. Mamãe e papai ladeavam minha cama como sentinelas, não de proteção, mas de controle narrativo. Sua história ensaiada já estava pronta. Sarah escorregou e caiu enquanto tirava fotos no telhado, o equivalente para o fotógrafo a limpar uma arma carregada, um trágico acidente nascido de descuido e não de ação deliberada. Na versão deles, Lauren era a irmã preocupada que testemunhou o acidente, que correu para pedir ajuda, que chorou lágrimas apropriadas ao lado da minha cama, não a irmã cujo empurrão calculado me fez despencar em direção ao que poderia facilmente ter sido minha morte. À medida que a consciência se solidificava, reconheci o padrão familiar da família Wilson se impondo: aparência acima da realidade, reputação acima da verdade, perfeição acima da responsabilidade. Só que agora, os riscos haviam escalado de dano emocional para violência física. E, de alguma forma, esperava-se que eu desempenhasse meu papel designado nessa performance familiar distorcida, mesmo com ossos quebrados pelas mãos da minha irmã. O quarto do hospital tornou-se o palco de uma elaborada performance dirigida pelos meus pais. Cada detalhe foi gerenciado, cada narrativa controlada. Um jovem policial chegou para colher um depoimento de rotina sobre o meu acidente, procedimento padrão para lesões traumáticas. Sarah estava tirando fotos no telhado, do lado de fora da janela do quarto dela, explicou meu pai suavemente, antes que eu pudesse falar. Ela sempre foi apaixonada por seu hobby, às vezes a ponto de se descuidar. Foi isso que aconteceu, senhorita Wilson? Perguntou-me o policial diretamente, em meio à névoa da medicação e à dor latejante. Abri a boca para contradizer a história, mas minha mãe rapidamente interrompeu. Ela está fortemente sedada para controle da dor, explicou com preocupação praticada. Os médicos dizem que confusão é normal em concussões. Estávamos contando a ela o que aconteceu. Ela não se lembra da queda. O policial assentiu com simpatia, anotando as palavras. E o senhor presenciou isso, Dr. Wilson? Eu estava na entrada da garagem, voltando do trabalho, inventou o pai sem esforço. Eu a vi escorregar e imediatamente prestei socorro. Eu queria gritar a verdade, mas achei as palavras impossíveis devido à combinação de analgésicos, trauma físico e condicionamento de vida para me submeter à versão da realidade dos meus pais. O policial saiu com um relato inventado que protegia Lauren enquanto me retratava como imprudentemente negligente. Mais tarde naquela noite, depois que minha mãe saiu para ver as outras crianças, meu pai fechou a porta do quarto do hospital e sentou-se ao lado da minha cama. Sua expressão não era preocupada nem amorosa, mas friamente pragmática. Precisamos discutir a história daqui para frente, começou ele sem preâmbulos. Seu acidente foi lamentável, mas precisamos garantir que ele não crie complicações desnecessárias. Não foi um acidente, consegui dizer com os lábios rachados, a voz quase um sussurro. Lauren me empurrou. A expressão do meu pai não mudou, nenhum choque, nenhuma descrença, nenhuma negação, apenas cálculo, o que de alguma forma se provou mais devastador do que qualquer reação que eu pudesse ter previsto. Ele já suspeitava da verdade ou a considerava irrelevante. O futuro de Lauren não pode ser arruinado por sua imprudência, afirmou ele, categoricamente. E eu não a aceitaria com isso pairando sobre ela. A reputação desta família depende de você ficar quieta. Ela tentou me matar, insisti, com lágrimas se formando apesar da minha determinação em parecer forte. Não seja dramático, meu pai dispensou. Se ela quisesse te matar, ela teria feito isso. Lauren perdeu a paciência e você se feriu. Lamentável, mas não criminoso. Vamos lidar com isso em particular, como família. Fingindo que não aconteceu, minha voz se fortaleceu com a indignação. Concentrando-me no que importa, ele corrigiu. Lauren tem sua entrevista em Yale na semana que vem.
As decisões de admissão antecipada sairão no mês que vem. Sua recuperação levará aproximadamente o mesmo tempo. Todos recebem o que precisam. E a justiça? E a minha segurança? Suspirou meu pai, olhando o relógio com impaciência. Sarah, seja prática. De que adiantaria apresentar queixa? Lauren perderia sua admissão em Yale. Nosso nome de família ficaria manchado. A posição da sua mãe na comunidade ficaria comprometida. Meus pacientes poderiam questionar meu julgamento. E você ainda estaria ferida, ainda se recuperando. Nada muda, exceto nossa família destruída. Ele se levantou, ajeitando a gravata de grife. Considere isso uma dolorosa lição de vida sobre consciência do que está ao seu redor. E talvez reconsidere seus planos para a faculdade. A pré-medicina na Universidade de Boston o manteria perto de casa durante a recuperação e o colocaria em uma carreira mais prática do que a fotografia. Ele expressou minha paixão com o mesmo desgosto que usaria para uma condição médica desagradável. A mãe reforçou essa mensagem durante a visita na manhã seguinte. Sua abordagem era mais manipulação emocional do que a lógica fria do pai. Querida, estamos pesquisando programas de arteterapia, anunciou ela, arrumando as flores que havia trazido, com a preocupação de estar pronta para a câmera para qualquer enfermeira que assistisse à sua apresentação. É uma área médica legítima onde você pode usar seu interesse em arte, ao mesmo tempo, seguir uma carreira respeitável na área da saúde. Quando fiquei em silêncio, ela continuou, baixando a voz: seu pai e eu apoiaríamos com prazer um acordo tão prático, mensalidade integral, despesas de moradia e até uma câmera nova. Mas suas inscrições para a escola de arte, ela interrompeu, significativamente. A ameaça era clara: aceitar a versão deles dos acontecimentos ou perder qualquer chance de apoio financeiro para a faculdade. Para uma jovem de 16 anos sem recursos financeiros independentes, isso equivalia a perder completamente o meu futuro. A visita de Tyler proporcionou um alívio momentâneo da pressão sufocante das expectativas dos meus pais. Aos 13 anos, ele permaneceu inocente das táticas de manipulação da família, genuinamente chateado com os meus ferimentos. A Lauren disse que você estava tirando fotos e escorregou, mencionou ele enquanto me mostrava suas últimas conquistas em videogames no celular. Ela se sente muito mal. Disse que deveria ter impedido você de subir no telhado. Observei o rosto do meu irmão, aberto, confiante, ainda acreditando na fachada familiar. Revelar a verdade o protegeria de danos futuros ou apenas destruiria sua sensação de segurança? Escolhi o silêncio, protegendo sua inocência por mais um tempo. A rotina do hospital continuou: exames vitais, controle da dor, avaliações iniciais de fisioterapia. Durante todo esse tempo, observei meus ferimentos sendo documentados em prontuários médicos, radiografias exibidas em quadros de luz durante as consultas médicas. Algo na primeira série de radiografias provocou um jovem residente franzir as sobrancelhas, rapidamente suavizadas quando o colega do meu pai, Dr. Brennan, entrou no quarto. Lesões por queda impressionantes, comentou a doutora Brennan, revisando meu prontuário. Mas fraturas limpas, deve cicatrizar bem com os devidos cuidados. Sarah sempre foi propensa a acidentes, comentou meu pai, lançando um olhar significativo para o colega. Problemas de percepção espacial desde a infância. A doutora Brennan assentiu, entendendo algo não dito. Vou assinar o planejamento de alta para a próxima semana, repouso absoluto por 2 semanas, seguido de mobilidade gradual com suporte de saúde domiciliar. A constatação foi profunda: os contatos médicos do meu pai garantiam um mínimo de questionamento sobre ferimentos incompatíveis com uma simples queda. A conspiração se estendia além da nossa família, protegida pela cortesia profissional e pela influência do meu pai. À medida que a recuperação progredia, minha crescente consciência desse encobrimento orquestrado intensificou os sentimentos de isolamento até que Mia entrou furtivamente no meu quarto de hospital durante um raro período em que meus pais estavam ausentes. Sua mãe tentou bloquear minhas visitas, explicou ela, colocando uma pequena sacola de presente na minha mesa de cabeceira. Disse que você precisava apenas do apoio da família durante a recuperação. Eles estão controlando a narrativa, sussurrei, com medo de ser ouvida, apesar da nossa privacidade. Lauren me empurrou do telhado, Mia, de propósito. E todos estão fingindo que foi um acidente. Em vez de descrença, a expressão de Mia confirmou sombriamente as suspeitas. Eu sabia que havia algo errado com a história deles.
Você é cuidadoso demais para um acidente idiota. Ela tirou um objeto familiar da bolsa, minha câmera, milagrosamente intacta. Encontrei isso nos arbustos perto de onde você caiu. O cartão de memória ainda está lá dentro. Minhas mãos tremiam quando peguei a câmera, minha conexão com a verdade em uma situação construída sobre mentiras. Disseram à polícia que eu estava tirando fotos quando caí. Não estava. Minha câmera estava no meu quarto. Lauren e eu estávamos discutindo depois que ela destruiu meu portfólio. A presença de Mia me proporcionou a primeira compaixão genuína que senti desde a queda. O que posso fazer? Guarde isso em segurança, pedi, devolvendo a câmera. Se algo acontecer comigo. Não fale assim, interrompeu Mia, mas pegou a câmera. Isso ainda não acabou. Antes de sair, ela compartilhou uma última informação. Conheci uma mulher na sala de espera, a Sra. Patel. Ela disse que é assistente social do hospital designada para o seu caso. Seus pais a remarcaram 2 vezes, mas ela é persistente. Disse que precisa falar com você a sós como parte do protocolo de alta. Essa informação me deu o primeiro vislumbre de esperança. Alguém fora da esfera de influência dos meus pais poderia fazer as perguntas certas. Quando a Sra. Patel finalmente conseguiu acesso ao meu quarto no dia seguinte, sua competência discreta a distinguiu imediatamente dos outros profissionais que se submetiam à autoridade do meu pai. Percebi que você não falou muito sobre o seu acidente durante as conversas em família, observou ela após se apresentar. Gostaria de ouvir sua perspectiva, se você se sentir confortável em compartilhar. O gentil convite para falar a minha verdade quase quebrou a minha compostura cuidadosamente mantida. Depois de dias tendo a minha realidade invalidada, alguém estava de fato pedindo a minha versão. No entanto, anos de condicionamento familiar tornaram a traição impensável, independentemente das circunstâncias. Eu caí, repeti a história oficial, com a voz rouca. A Sra. Patel assentiu, sem aceitar nem contestar a resposta. A recuperação de lesões traumáticas envolve mais do que a cura física. Às vezes, o impacto emocional pode ser igualmente significativo, especialmente quando um acidente muda a forma como nos vemos ou vemos as pessoas ao nosso redor. Suas palavras cuidadosas abriram uma porta sem me forçar a passar. Ela colocou seu cartão de visita na minha mesa de cabeceira antes de sair. Se precisar conversar sobre qualquer coisa, meu número de telefone está no verso, totalmente confidencial. Aquele pequeno cartão tornou-se uma tábua de salvação enquanto eu navegava pelo crescente conflito entre autopreservação e lealdade familiar. Alguém acreditava que algo não estava certo, mesmo que eu ainda não conseguisse pronunciar as palavras em voz alta. 2 meses após o acidente, eu me encontrava praticamente aprisionado em nossa casa. Meu corpo debilitado exigia fisioterapia intensiva e controle constante da dor, mas as limitações físicas eram mínimas em comparação com o confinamento psicológico. Todos os aspectos da minha recuperação ocorreram sob a supervisão vigilante dos meus pais, consultas médicas com os colegas do meu pai, profissionais de saúde domiciliar selecionados com base na discrição em vez da expertise, visitas cuidadosamente selecionadas e limitadas. Lauren partiu para Yale imediatamente após receber sua admissão antecipada, retirando-se convenientemente da cena do crime. Nossas poucas interações antes de sua partida foram surreais, sua atuação como irmã preocupada contrastava fortemente com momentos íntimos em que seus olhos não revelavam remorso nem preocupação, apenas alívio por escapar das consequências. Em um desses momentos, enquanto ela fazia as malas para a faculdade, levei minha cadeira até a porta dela. Como você pode ir embora sabendo o que fez? Ela continuou dobrando os suéteres na mala, sem se dar ao trabalho de me encarar. Todos nós temos acidentes, Sarah. Eu te perdoei por contar para a mamãe e o papai que me viram no shopping quando você claramente não viu. Estamos quites agora. A impressionante equivalência falsa entre uma pequena transgressão inventada e uma tentativa de homicídio revelava a profundidade de sua falência moral. Ela acreditava genuinamente que suas ações eram justificadas e que seu futuro era mais valioso do que a minha vida. Isso não acabou, prometi baixinho. Lauren finalmente se virou, com uma expressão calculista. Na verdade, é. Você seguirá o roteiro porque não tem para onde ir, e ninguém acreditará em você mais do que nos nossos pais. Vou me destacar em Yale enquanto você se recupera do seu descuido. No verão, essa história de família sobre a imprudência artística de Sarah já não existirá mais.
Sua desconsideração casual de quase me matar cristalizou algo vital: eu precisava escapar daquela família antes que me destruíssem completamente. Meus pais continuaram reforçando sua versão da realidade por meio de pressões sutis e explícitas. Minha mãe redecorou meu quarto enquanto eu estava hospitalizada, removendo posteres de fotografia e materiais de arte, substituindo-os por livros de referência médica e folhetos de pré-medicina. Meu pai agendou entrevistas informativas com amigos da faculdade de medicina durante minha recuperação, cada conversa partindo do princípio de que meu futuro profissional já estava definido. O Dr. Harrison mencionou um programa de estágio de verão para estudantes do ensino médio interessados em radiologia, anunciou ele durante o jantar. Oportunidade perfeita para construir seu currículo enquanto você cursa fisioterapia. A ironia não passou despercebida por mim, especializei-me em visualizar exatamente os raios-x que poderiam ter revelado a verdade sobre meus ferimentos. Durante todo esse período, meus pais mantiveram um controle rigoroso sobre meus analgésicos, distribuindo os comprimidos de acordo com a avaliação que faziam das minhas necessidades, em vez de seguir horários prescritos. A dor resultante, mal administrada, reforçou minha dependência, mantendo-me um pouco confusa, obediente e menos propensa a contradizer a narrativa deles. Meu único ato de rebeldia foi documentar secretamente minha recuperação. Quando estava sozinha, usei meu celular para fotografar meu corpo em recuperação, os hematomas amarelados, as cicatrizes cirúrgicas e o progresso da fisioterapia. Gravei notas de voz sobre inconsistências na história dos meus pais e minhas memórias reais do incidente. Cada registro digital gerou evidências que contradiziam a narrativa oficial, embora eu não tivesse um plano claro para usar essas informações. A Sra. Patel tornou-se uma aliada inesperada durante as sessões de terapia ambulatorial. Meus pais não podiam se opor ao protocolo de aconselhamento pós-trauma do hospital sem levantar suspeitas, então, relutantemente, permitiram essas consultas. A recuperação envolve resgatar a voz, observou ela durante uma sessão. Sobreviventes de trauma frequentemente relatam se sentir silenciados ou invalidados por aqueles ao seu redor, o que agrava a lesão original. Sua formulação cuidadosa me permitiu reconhecer o que estava acontecendo sem questionar diretamente a versão da minha família. Durante nossa quarta sessão, finalmente expressei uma verdade parcial: minha família prefere a versão deles do que a minha. A Sra. Patel assentiu, mantendo um profissionalismo neutro enquanto me entregava um novo cartão de visita. Às vezes, ambientes hospitalares não são propícios à honestidade absoluta. O endereço do meu consultório está neste cartão, caso você precise continuar nossas conversas em outro ambiente. A oferta de recursos fora da esfera de influência dos meus pais representava uma possível rota de fuga que eu memorizei cuidadosamente. Em janeiro, durante a participação no baile beneficente anual dos meus pais, aproveitei uma rara oportunidade para uma investigação sem supervisão. Usando minha mobilidade que melhorava gradualmente, procurei no quarto de Lauren um frasco de remédio que eu havia visto antes da queda. Apesar de sua saída para a faculdade, meus pais preservaram seu espaço exatamente como ela o deixou, um santuário para a criança de ouro. Após 30 minutos de busca cuidadosa, encontrei um fundo falso na gaveta de sua mesa contendo não um, mas 3 frascos de remédios, cada um com nomes e médicos diferentes. Pesquisas online confirmaram minhas suspeitas: Adderall, Ritalina e Modafinil, todos medicamentos para melhorar o desempenho e estimulantes prescritos, comumente usados para fins acadêmicos. A descoberta acrescentou outra dimensão à desesperada proteção de Lauren por sua imagem perfeita. Ela não só estava disposta a eliminar ameaças percebidas por meio da violência, como todo o seu sucesso acadêmico dependia do uso de substâncias ilícitas. As conquistas da criança de ouro eram tão artificialmente construídas quanto a imagem perfeita da nossa família. Fotografei as garrafas e as devolvi exatamente como as encontrei, adicionando essa evidência à minha crescente documentação. Meu propósito permanecia obscuro, mas o instinto me levou a reunir provas da realidade em uma casa construída sobre a fabricação. À medida que o inverno se transformava em primavera, minha recuperação física progredia mais rápido do que meus pais previam. A mesma determinação que eles rejeitavam em minhas fotografias agora alimentava uma fisioterapia intensiva. Cada passo doloroso em direção à mobilidade representava um passo mais perto de uma eventual fuga do controle deles. A temporada de inscrições para a faculdade se aproximava, minha última chance de criar um futuro fora do caminho que meus pais haviam traçado. Embora acreditassem que eu havia desistido dos programas locais de pré-medicina, me inscrevi secretamente em escolas de arte com a ajuda de Mia, usando o endereço dela para correspondência.
a fachada rachou quando chegaram as cartas com as decisões da faculdade em abril. Mamãe mencionou casualmente: os formulários de auxílio financeiro para o curso de pré-medicina da BU estão prontos. Devemos receber notícias do seu pacote em breve. E quanto a RIS e outros programas de arte? Perguntei cautelosamente. Sua breve hesitação confirmou minha suspeita. Essas inscrições não foram enviadas. Seu pai e eu decidimos não incentivar carreiras irrealistas durante sua recuperação. Eles não apenas me pressionaram em direção ao futuro que desejavam, eles eliminaram ativamente alternativas sem meu conhecimento ou consentimento. O desmantelamento sistemático da minha autonomia estendeu-se além do presente, abrangendo todo o meu futuro. Você não tinha o direito, afirmei, um raro desafio direto à autoridade deles. Tínhamos todo o direito, retrucou meu pai, erguendo os olhos do diário. Como seus pais e financiadores, estamos tomando decisões pensando no seu melhor interesse. Essa obsessão por fotografia já lhe custou caro fisicamente. É hora de crescer e aceitar a realidade. A percepção devastadora de que eles controlariam meu futuro indefinidamente quase destruiu minha determinação. Sem independência financeira, continuei preso à narrativa deles, independentemente da recuperação física. A desesperança da minha situação se agravou à medida que a primavera avançava em direção ao verão. O ponto de ruptura chegou inesperadamente durante o breve retorno de Lauren para casa, durante as férias de primavera. Enquanto meus pais ofereciam um jantar de boas-vindas à bolsista que retornava, vasculhei seu quarto novamente, em busca de evidências atualizadas de uso contínuo de drogas em Yale. Em vez disso, encontrei algo muito mais contundente: seu diário, esquecido descuidadamente em sua bolsa de fim de semana. Contra o condicionamento de uma vida inteira sobre privacidade, abriu, justificando a invasão como autopreservação necessária. Entre descrições de cursos de Yale e estratégias de ascensão social, um registro logo após o acidente me deixou sem fôlego, problema resolvido com pais totalmente a bordo da história do acidente. O entrevistador de Yale realmente se solidarizou com minha experiência traumática ao testemunhar a queda da minha irmã. Transformou um desastre potencial em material convincente para um ensaio pessoal. Às vezes, as soluções exigem ações decisivas quando há muito em jogo. A descrição clínica de quase me matar como problema resolvido e de usar meus ferimentos para obter vantagens na admissão em Yale desencadeou um ataque de pânico imediato. Com o peito apertado e a visão estreitando, saí cambaleando do quarto dela, agarrando o diário, ofegante. Minha mãe me encontrou desmaiado no corredor, presumindo imediatamente que se tratava de um revés na recuperação física, em vez de um colapso psicológico. A consequente visita ao pronto-socorro apresentou um novo médico ao meu caso, o Dr. Rivera, um médico assistente que desconhecia a rede de influência do meu pai. Seus sintomas sugerem um ataque de ansiedade em vez de regressão física, ela observou após a avaliação inicial, mas eu gostaria de radiografias atualizadas para garantir que não haja novas complicações com suas fraturas em processo de cicatrização. Enquanto os técnicos me posicionavam para novas imagens, a doutora Rivera revisou meu prontuário médico com foco crescente na documentação original da lesão. Algo em sua expressão sugeria preocupação profissional além do acompanhamento de rotina. Os raios-x logo falariam mais alto do que qualquer história de família, dando início ao colapso de uma conspiração construída para proteger a pessoa errada às custas da justiça e da verdade. A expressão da doutora Rivera mudou sutilmente enquanto ela examinava os novos raios-x juntamente com meus filmes originais de lesões. Sua postura profissionalmente neutra deu lugar a uma intensidade focada enquanto ela alternava as imagens, ocasionalmente consultando minhas anotações no prontuário. Reconheci a mudança no momento em que a observação médica se transformou em investigação ativa. Gostaria de discutir esses resultados em particular, anunciou ela, lançando um olhar incisivo para minha mãe, que se mantinha parada ao lado da minha mesa de exames. Protocolo padrão para pacientes maiores de 16 anos. Sou a mãe dela, veio a objeção previsível. Sarah ainda está se recuperando de um trauma significativo e precisa do apoio da família durante as discussões médicas. Mesmo assim, afirmou o Dr. Rivera com firmeza, a política do hospital garante a confidencialidade do paciente. A sala de consulta fica do outro lado do corredor, caso Sarah queira incluí-lo depois. O sorriso forçado da mãe não conseguiu disfarçar sua frustração com aquele desafio inesperado ao seu controle. Estarei lá fora, Sarah. Lembre-se, a doutora Brennan está nos esperando para a consulta de acompanhamento amanhã.
O lembrete implícito das conexões médicas adequadas da nossa família pairou no ar enquanto ela saía relutantemente. Uma vez a sós, o Dr. Rivera posicionou os raios-x lado a lado sobre o quadro de luz. Sarah, vou falar diretamente. Esses ferimentos não correspondem a uma queda simples. O ângulo de impacto sugere que você foi empurrada. A validação profissional da realidade, que me foi negada por meses, quebrou algo dentro de mim. Lágrimas vieram sem aviso, meses de verdades reprimidas buscando libertação. Não tenha pressa, ofereceu o Dr. Rivera em voz baixa, deslizando uma caixa de lenços de papel em minha direção. Mas preciso entender o que realmente aconteceu. Essas inconsistências levantam sérias preocupações. Por meio de frases entrecortadas e soluços ocasionais, revelei a verdade, o comportamento cada vez pior de Lauren, a discussão no telhado, o empurrão deliberado, o encobrimento orquestrado pelos meus pais. À medida que meu relato se desenrolava, o Dr. Rivera tomava notas cuidadosas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras sem julgamento ou descrença. Isso explica as discrepâncias nas suas anotações iniciais de tratamento, ela confirmou. Os padrões de fratura e o trauma por impacto nunca se encaixaram na narrativa de uma queda acidental. O colega do seu pai notou essas inconsistências, mas acabou assinando o relatório do acidente. Ninguém acreditaria em mim mais do que nos meus pais, expliquei. Eles convenceram a todos de que estou confusa sobre o que aconteceu. A expressão do Dr. Rivera endureceu. As evidências médicas não mentem, mesmo quando as pessoas mentem. Estes raios-x contam uma história clara de agressão, não de acidente. Ela descreveu os próximos passos imediatos. A administração do hospital seria notificada sobre possíveis violações de ética médica e, como denunciante obrigatória, ela era legalmente obrigada a registrar um boletim de ocorrência tanto na polícia quanto nos serviços familiares. O que vai acontecer agora? Perguntei, igualmente aterrorizada e aliviada. Uma investigação formal, explicou ela. Sua segurança é a prioridade. Podemos providenciar um alojamento temporário fora da sua casa durante o processo. Antes que eu pudesse responder, uma comoção irrompeu no corredor, a voz autoritária do meu pai exigia acesso, invocando cortesia profissional e direitos parentais. O segurança do hospital do lado de fora da minha porta se manteve firme, seguindo as instruções do Dr. Rivera para a privacidade. Quando meus pais finalmente puderam entrar, a atmosfera ficou tensa. Meu pai reconheceu imediatamente os raios-x exibidos e a potencial ameaça que representavam para sua narrativa cuidadosamente construída. Doutora Rivera, dirigiu-se a ela com forçada colegialidade, agradeço sua minúcia, mas o caso de Sarah está sendo tratado pelo nosso médico de família. Esses exames adicionais parecem desnecessários e potencialmente confusos para a recuperação dela. Na verdade, Dr. Wilson, ela respondeu profissionalmente, essas imagens esclarecem em vez de confundir. Elas demonstram padrões de lesão inconsistentes com uma queda acidental e altamente consistentes com uma aplicação de força direcionada, um empurrão. A mãe ofegou dramaticamente. O que exatamente você está insinuando? Não estou insinuando nada, afirmou o Dr. Rivera com firmeza. Estou afirmando diretamente que as evidências médicas contradizem o relatório do acidente apresentado após a internação inicial de Sarah. A administração do hospital foi notificada e, conforme exigido por lei, entrei em contato com as autoridades para investigar. Isso é um absurdo, disse o pai, baixando a voz perigosamente. Você está ultrapassando os limites profissionais com base em informações incompletas. Minha filha tem histórico de problemas de percepção espacial e comportamento de risco. A queda dela foi minuciosamente documentada por testemunhas. Os mesmos argumentos que me silenciaram por meses agora pareciam transparentes e desesperados quando direcionados a um profissional médico objetivo, com evidências que contradiziam suas alegações. Sarah apresentou um relato diferente, respondeu o Dr. Rivera, mantendo a compostura, um que condiz com as evidências físicas. Todos os olhares se voltaram para mim, a filha invisível do meio, de repente o centro das atenções. Durante anos, ansiei pela atenção dos meus pais, mas agora o olhar deles carregava apenas o cálculo de controle de danos em vez de preocupação. Sarah, a mãe usou seu tom mais gentil, você está confusa de novo, misturando pesadelos com a realidade. Sabemos que o trauma faz coisas terríveis com a memória. Mas nós estávamos lá. Sabemos o que aconteceu.
Por um momento, o condicionamento da vida quase se reafirmou, o impulso de aceitar a realidade deles, de duvidar da minha própria experiência, de retornar à segurança da obediência. Então me lembrei da entrada do diário de Lauren, problema resolvido com S. Coloquei a mão na minha bolsa e retirei 3 evidências que havia levado para o hospital: o diário de Lauren, cuidadosamente fotografado, a foto do cartão de memória da minha câmera mostrando a expressão de Lauren pouco antes do empurrão, e minhas fotos documentadas de recuperação mostrando ferimentos inconsistentes com o acidente relatado. Não estou confusa, afirmei, com a voz mais firme do que eu imaginava ser possível. Lauren me pressionou porque ameacei revelar o abuso de medicamentos prescritos dela. Você encobriu tudo para proteger a admissão dela em Yale e sua reputação. Tudo o que eu disse é verdade, e agora os raios-x comprovam. O rosto do pai se transformou de preocupação controlada em fúria fria. Você não tem ideia do que está fazendo. Essa busca vingativa por atenção vai destruir esta família. É isso que você quer? Eu queria pais que valorizassem minha segurança acima das aparências, respondi honestamente. Eu queria uma irmã que me visse como pessoa, não como competidora. Eu queria que a verdade importasse em nossa família. Como nenhuma dessas coisas existe, me contento com justiça e proteção. A porta do quarto do hospital se abriu para a entrada da segurança do hospital, um detetive da polícia e um representante dos serviços de família. A investigação formal havia começado, desencadeando consequências que minha família jamais havia previsto ao construir sua fachada perfeita. Doutor e Senhora Wilson, o detetive se dirigiu aos meus pais, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre os ferimentos da sua filha em outubro. Também precisamos entrar em contato com sua outra filha em Yale. A mãe desabou dramaticamente em uma cadeira, enquanto o pai mantinha o controle rígido. Nosso advogado nos encontrará na delegacia. Não temos nada a esconder, a não ser nos recusar a cair em uma emboscada sem uma representação adequada. Enquanto eram escoltados para fora da sala, o pai proferiu uma última ameaça disfarçada de preocupação. Pense bem nos seus próximos passos, Sarah. Uma vez que certas portas se fecham, elas não podem ser reabertas. A família deve proteger uns aos outros, não destruir uns aos outros. A representante dos serviços familiares, uma mulher calma chamada Sra. Winters, explicou: você não voltará para casa enquanto a investigação estiver em andamento. Providenciaremos uma acomodação temporária até que a situação se estabilize. Há alguém com quem você se sentiria confortável em ficar temporariamente? A família de Mia imediatamente me veio à mente, o calor genuíno e a honestidade de sua casa contrastando fortemente com o vazio perfeitamente organizado da minha. Ao fornecer os dados de contato de Mia, o peso de 16 anos de invalidação começou a se dissipar. Os raios-x haviam revelado que eu não conseguia uma verdade visível em preto e branco, uma evidência inegável de que a minha realidade era exata. Os ossos quebrados revelados naqueles filmes, de alguma forma, ajudaram a consertar meu senso de realidade fragmentado, validando o que eu sempre soube, mas fui condicionado a duvidar. A explosão familiar ocorreu rapidamente nos dias seguintes. Lauren foi chamada de volta de Yale, e sua experiência universitária perfeita foi interrompida por um interrogatório policial. Tyler, confuso e traído pelas revelações sobre sua irmã mais velha idealizada, refugiou-se na casa dos avós, lutando para conciliar versões conflitantes da realidade familiar. Meus pais se uniram em negação, apesar das evidências crescentes. Quando Lauren finalmente confessou, sob pressão de múltiplas testemunhas e provas físicas, eles imediatamente passaram a controlar os danos, contratando advogados renomados para enquadrar o incidente como um impulso adolescente momentâneo, em vez de uma tentativa calculada de causar danos graves. O ultimato final veio por meio de seu advogado durante uma reunião familiar supervisionada: retratar minhas acusações, aceitar a narrativa do acidente com detalhes modificados, reconhecendo o papel de Lauren em encorajar comportamentos de risco, e retornar ao seio familiar com promessas de terapia e melhor comunicação. Em troca, eles financiariam integralmente minha educação em uma escola de arte credenciada e forneceriam assistência médica adequada durante minha recuperação. A alternativa era clara: prosseguir com as acusações contra Lauren e ser permanentemente isolada financeira e emocionalmente da família. Às vezes, a lealdade familiar exige concessões difíceis, explicou a mãe com compaixão ensaiada. Podemos nos curar juntos e seguir em frente mais fortes. A antiga Sarah poderia ter capitulado, aceitando a validação parcial como melhor do que nenhuma, sacrificando a justiça pela aprovação.
mas a Sarah que sobrevivera ao ser empurrada de um telhado, que suportara meses de gaslighting durante uma recuperação dolorosa, que finalmente vira sua realidade confirmada por evidências irrefutáveis, aquela Sarah reconheceu o acordo oferecido como apenas mais uma forma de silenciamento. Eu escolho a verdade, afirmei simplesmente, mesmo sem família. 6 meses depois que os raios-x revelaram a verdade, minha vida tinha pouca semelhança com a existência cuidadosamente controlada que eu conhecera na família Wilson. Agora eu morava com a família de Mia em seu apartamento aconchegante e modesto acima do restaurante. Os Castilhos me acolheram sem hesitação quando a investigação dos serviços de família determinou que meu ambiente doméstico era inseguro durante os procedimentos legais. Família é quem te protege, não quem compartilha seu sangue, disse minha mãe de mim enquanto preparávamos o jantar certa noite, sabedoria que ajudou a reformular minha compreensão de pertencimento. As consequências legais se desenrolaram com consequências que meus pais tentaram desesperadamente evitar. Lauren recebeu liberdade condicional e tratamento psiquiátrico obrigatório em vez de pena de prisão, com sua idade e antecedentes criminais limpos influenciando na sentença. Yale cancelou sua internação ao saber de todas as circunstâncias, destruindo o futuro que meus pais priorizavam acima da minha segurança. Meus pais foram acusados de obstrução e omissão de denúncia, com suas reputações profissionais manchadas pela revelação pública de seu encobrimento. Os privilégios hospitalares de meu pai foram revistos, e a posição social de minha mãe desmoronou à medida que antigos amigos se distanciavam do escândalo. A família que valorizava a aparência acima de tudo agora vivenciava a realidade que mais temia, a exposição pública de sua disfunção. Durante esse período, concentrei-me em reconstruir minha vida por meio da educação e da expressão criativa. A investigação revelou a sabotagem deliberada dos meus pais às minhas inscrições para a escola de arte, mas a senhora Patel me conectou com recursos de advocacia que ajudaram a garantir uma bolsa de estudos de prestígio para o programa de fotografia da Escola de Design de Rhode Island. Meu portfólio, reconstruído do zero após a destruição de Lauren, agora continha imagens em estilo documentário, registrando a recuperação e a resiliência. O desenvolvimento mais inesperado veio de Tyler. Inicialmente confuso e irritado com as revelações familiares, meu irmão mais novo finalmente entrou em contato após 3 meses de silêncio. Aos 14 anos, ele demonstrou notável maturidade emocional ao lidar com a ruptura familiar. Sinto falta de uma irmã que não mentisse para mim, admitiu durante nosso primeiro encontro em um café neutro, supervisionado pelos nossos avós. Lauren vive dizendo que tudo foi um mal-entendido, e que mamãe e papai não falam sobre isso. Eu só quero que alguém me diga a verdade. Nosso relacionamento reconstruído tornou-se uma conexão genuína, em vez de uma união familiar simulada. Morando com nossos avós enquanto nossos pais se concentravam em defesas legais, Tyler encontrou espaço para desenvolver sua própria identidade fora da narrativa familiar perfeita. Nossas videochamadas semanais e nossos encontros presenciais mensais nos permitiram criar um vínculo fraternal baseado na honestidade em vez da hierarquia. A senhora Patel me apresentou a um grupo de apoio para sobreviventes de violência familiar, onde conheci outras pessoas cujas experiências refletiam aspectos das minhas. Ouvir suas histórias ajudou a contextualizar a minha, substituindo o isolamento pela compreensão da comunidade. Gradualmente, reconheci padrões na minha dinâmica familiar que haviam possibilitado a escalada do abuso, a utilização de um único filho como bode expiatório, a síndrome da criança de ouro, a negligência emocional parental disfarçada de altas expectativas e a distorção sistemática da realidade quando a imagem da família era ameaçada. Curar não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu, explicou a facilitadora do nosso grupo. Significa integrar a experiência à sua narrativa de vida sem deixar que ela defina todo o seu futuro. Essa estrutura me ajudou a abordar minha fotografia com um propósito renovado. Meu portfólio em desenvolvimento, os raios-x falaram mais alto, apresentava imagens nítidas em preto e branco, justapondo evidências médicas com fotografias de família, realidade concreta contra aparências cuidadosamente construídas. Quando apresentada em uma exposição estudantil, a série atraiu a atenção da mídia local e de organizações de defesa por sua análise inflexível da violência familiar e da facilitação institucional. O aspecto mais complexo da recuperação envolveu Lauren. Após 6 meses de terapia por determinação judicial, ela solicitou contato por meio de seu programa de tratamento. Inicialmente relutante, acabei concordando com a comunicação supervisionada com o apoio do meu terapeuta. Sua primeira carta reconheceu a responsabilidade sem desculpas. Achei que estava protegendo meu futuro eliminando obstáculos, mas, na verdade, estava destruindo tudo o que importa.
Nenhuma aprovação na faculdade ou aprovação dos pais jamais justificaria o que fiz com você. Embora não tenha perdoado imediatamente, reconheci o valor dessa responsabilidade para o processo de cura de ambos. Nossa comunicação cuidadosamente delimitada evoluiu de cartas para eventuais videochamadas, com cada interação reconstruindo a confiança básica sem apagar as consequências. O caminho de Lauren envolveu um tratamento intensivo tanto para a dependência de substâncias quanto para o perfeccionismo que havia distorcido sua estrutura moral, transformando a competição acadêmica em justificativa para a violência. Meus pais tentaram a reconciliação em seus próprios termos, uma vez que o processo judicial foi concluído com acordos de confissão de culpa. A versão deles de reunificação familiar tinha condições, reconhecimento privado da culpa, mas manutenção pública de uma narrativa modificada do acidente, sessões familiares supervisionadas por terapeutas visando uma eventual reconciliação pública e apoio financeiro condicionado à lealdade familiar no futuro. Todos nós cometemos erros, disse o pai durante uma reunião mediada. É hora de reconstruir como uma unidade familiar. Algumas coisas não são erros, retruquei. São escolhas. Você escolheu o futuro da Lauren em detrimento da minha segurança. Você escolheu a reputação em detrimento da verdade. Você escolheu a aparência em detrimento da realidade. Não foram erros de julgamento, mas sim decisões de valor deliberadas. As lágrimas da minha mãe, antes tão eficazes em manipular minha obediência, agora pareciam performáticas em vez de genuínas. Só queríamos o melhor para todos. Não, corrigi gentilmente, mas com firmeza, você queria o que parecia melhor para todos. Há uma diferença. Eu não preciso de uma família perfeita, expliquei. Preciso de uma família honesta. Quando você estiver pronta para isso, podemos tentar de novo. À medida que meu primeiro ano de faculdade se aproximava, minha fotografia evoluiu da documentação de traumas para uma exploração mais ampla de realidades ocultas. Minhas imagens examinaram os espaços entre a apresentação pública e a verdade privada, não apenas nas famílias, mas também em instituições, comunidades e narrativas culturais. A professora Jimenez, minha orientadora, notou a maturidade da minha perspectiva, incomum para alunos do primeiro ano. Você não está criando arte traumática voyeurística, observou ela enquanto revisava meu portfólio. Você está desenvolvendo uma linguagem visual para a autenticidade em um mundo que frequentemente prioriza o desempenho em detrimento da verdade. Essa validação do propósito artístico ajudou a transformar experiências dolorosas em expressões significativas. Quando me foi oferecida a oportunidade de ministrar uma oficina de fotografia de fim de semana para jovens sobreviventes de traumas por meio de um centro de advocacia local, encontrei uma cura inesperada ao ajudar outras pessoas a encontrar sua voz visual. Zack, de 17 anos, cujo abuso do pai também havia sido ocultado pela negação da família, capturou imagens particularmente impactantes de portas trancadas e chaves quebradas. Antes de tirar fotos, eu não conseguia explicar o que aconteceu sem chorar, compartilhou ele durante nossa última sessão. Agora posso mostrar às pessoas em vez de apenas contar. Suas palavras cristalizaram minha compreensão do poder da fotografia, não apenas da expressão artística, mas da criação de evidências, da validação da realidade quando o testemunho verbal pode ser descartado ou desacreditado. Os raios-x falaram por mim quando as palavras falharam. Agora minha câmera falava por outros que enfrentavam silenciamentos semelhantes. Olhando para trás, do meu novo ponto de vista, reconheci a dolorosa ironia da obsessão da minha família pela aparência perfeita. Ao tentar manter uma imagem externa impecável, eles criaram uma fragilidade interna muito mais prejudicial do que qualquer imperfeição pública poderia ter sido. O medo de parecerem mal acabou gerando a exposição pública e o julgamento que eles tanto buscavam evitar. Minha jornada de cura continua, cicatrizes físicas desapareceram, mas a recuperação emocional continua. Alguns dias ainda trazem flashbacks de quedas, dúvidas momentâneas sobre a realidade quando as memórias entram em conflito com anos de narrativa familiar programada. Mas esses momentos não definem mais meu futuro nem determinam meu valor. A verdade permanece simples, porém profunda, o silêncio protege as pessoas erradas. Falar a verdade, por mais dolorosa que seja, cria o único caminho para a cura genuína. Os raios-x revelaram não apenas meus ossos quebrados, mas meu espírito inquebrável, evidência de que a realidade eventualmente vem à tona, apesar dos esforços para contê-la por trás de retratos de família perfeitos e sorrisos ensaiados. Hoje, a lente da minha câmera foca tanto na sombra quanto na luz, capturando a experiência humana completa em vez de destaques cuidadosamente selecionados.
Minhas imagens mais poderosas abraçam a imperfeição, encontrando beleza na realidade autêntica em vez da perfeição construída. Com essa abordagem, descobri não apenas uma visão artística, mas uma filosofia de vida. A conexão genuína exige vulnerabilidade, e a verdadeira força emerge não de parecer impecável, mas de sobreviver à fragilidade. A família que criei por meio de relacionamentos escolhidos oferece o que minha família biológica não conseguiu: aceitação sem exigências de desempenho, amor sem aprovação condicional e verdade sem gerenciamento de imagem. Essas conexões, construídas sobre uma base autêntica e não na aparência, oferecem a estabilidade que minha família de aparência perfeita nunca alcançou. Você já teve que escolher entre uma verdade dolorosa e mentiras confortáveis? Entre a lealdade familiar e a segurança pessoal? Adoraria saber sua opinião nos comentários. Se a minha história repercutiu em você, curta e inscreva-se para apoiar outras pessoas que compartilham suas experiências. Lembre-se, sua história merece ser ouvida e acreditada, mesmo quando outros tentam silenciá-la. Obrigada por testemunhar a minha. Juntos, podemos criar comunidades onde a verdade fala mais alto que as aparências e a cura se torna possível por meio da compreensão compartilhada.